Na última aula, nós vimos sobre as variações do patrimônio líquido, certo? Então, a gente começou a ver que nós temos mais grupos, além do grupo das contas do ativo e do grupo das contas do passivo, né? Então, nós temos as despesas e as receitas que fazem parte das contas de resultado, certo? Então, nós vamos ter ativo e passivo como parte das contas patrimoniais e as despesas e receitas fazendo parte das contas de resultado. Contas patrimoniais por quê? Porque elas figuram no balanço patrimonial. Contas de resultado por quê? Porque elas vão apurar o resultado do exercício, ok? Bom, primeiro conceito da aula de hoje, que nós vamos falar então, é a respeito do período contábil. Esse período contábil, então, é o espaço de tempo escolhido para que a contabilidade mostre ou demonstre a sua situação patrimonial e financeira na evolução dos negócios da empresa. Geralmente, esse período contábil é de 1 ano, né? Também chamado de exercício social. Mas algumas empresas, elas optam por apurar esses resultados, fazer esses fechamentos mês a mês. Quando que inicia esse período contábil? Então, esse período, geralmente, ele vai iniciar em 1º de janeiro de cada ano e vai findar em 31 de dezembro de cada ano, certo? Claro que se a empresa quiser fazer mês a mês, vai ser de 1º de janeiro a 31 de janeiro, 1º de fevereiro a 28 ou 29 de fevereiro e assim por diante. Ok? Bom, as contas de resultado, elas têm um objetivo, né? Apurar o resultado da empresa. Como é que se apura o resultado da empresa? Esse resultado vai ser apurado por meio do confronto das contas de receita com as contas de despesa. Então, essa apuração, ela vai medar se a empresa teve lucro ou prejuízo no exercício. E essas contas de despesas e receitas, né, as contas de resultado, elas são contas periódicas. Então, elas vão sempre possuir um saldo zero no início dos períodos. Sempre vai começar. Como eu quero saber o resultado do período contábil ou do exercício social, essas contas elas vão iniciar com saldo zero e ali vão sendo contabilizados os valores relativos ao período. Quando chegar no final do período, eu vou calcular o resultado e vou zerar as contas novamente para iniciar um novo período. Ok? Então, como que se faz essa apuração do resultado? Bom, as contas de receita, elas são de natureza credora, certo? Então, todas as contas de receita, elas vão ter um valor aqui a crédito. Para eu zerar esta conta de receita, eu vou ter que debitar o mesmo valor que ela tem a crédito, eu vou debitar aqui para deixar ela com conta com saldo zero. Debitando aqui, eu só vou poder creditar na conta de apuração do resultado. As contas de despesa, elas são de natureza devedora, então elas têm um saldo aqui a débito. Para zerar essas contas de despesa, eu vou creditar o mesmo valor que eu tenho aqui a débito, o saldo, né? Eu vou creditar para passar este valor para a conta de apuração do resultado. Chegando aqui, o que eu vou fazer? Vou apurar o saldo. Se eu tiver mais créditos do que débitos, eu tenho lucro. Se eu tiver mais débitos do que créditos, eu tenho um prejuízo. Ok? Bom, depois que eu calculo se a empresa teve lucro ou prejuízo, o que acontece? Eu vou transferir, então, para uma conta patrimonial do patrimônio líquido, vou transferir esse resultado de lucro ou prejuízo. E essa conta, ela vai figurar abaixo
da conta de capital social. Então, por exemplo, eu vou ter lá no meu balanço o patrimônio líquido, vou ter o capital, e aqui eu vou transferir aquele resultado que eu tive das despesas e receitas, que no caso as despesas foram maiores que as receitas, então a empresa teve no período contábil, teve prejuízo. Então eu vou colocar esse prejuízo aqui abaixo do capital. Bom, como essa conta de prejuízo, ela tem o saldo devedor, porque o resultado final deu mais débitos do que créditos, ela vai figurar no patrimônio líquido negativa, porque as contas do patrimônio líquido, elas são de natureza credora. Então, quando entra uma conta de natureza diferente à natureza do grupo, ela vai ter que entrar de forma negativa. Então, eu tenho um sinal de menos na frente da conta e tenho também o valor entre parênteses, certo? E esse valor, obviamente, está diminuindo o valor do capital. Então, digamos que eu encerre essa empresa hoje, eu não vou ter que devolver 50 mil de capital para cada sócio, aliás, para todos os sócios. Eu vou devolver 49 mil porque eu vou descontar o prejuízo que a empresa teve. É mais ou menos nesse sentido, ok? Então, aqui para ficar um pouquinho mais claro, um exemplo agora com lucros, né? Pode observar que o lucros ele vai aparecer sem o sinal de negativo, ele vai aparecer com o valor positivo, certo? Então, aqui nós temos as contas patrimoniais do ativo, as contas patrimoniais do passivo e do patrimônio líquido, né? Com o resultado que veio lá da minha apuração de resultado. Então, eu apuro o resultado separadamente e transfiro ele para o balanço patrimonial, certo? Bom, mas como que eu apuro esse resultado, aonde que ele fica? Então, assim como nós temos o balanço patrimonial, que é a demonstração das contas patrimoniais, então o que é o balanço patrimonial? Ele demonstra a situação da empresa em determinado momento. Como eles são saldos que vão acumulando, esses saldos eles não são zerados ao término de cada período contábil, eles vão acumulando. Então, eu tenho a situação da empresa em determinada data, que geralmente é o final do período, que pode ser o último dia do mês ou o último dia do ano, certo? Então, nesse balanço patrimonial, o que a gente pode identificar? O nome da empresa, o nome da declaração, que é da demonstração, aliás, estou pensando em imposto de renda, né? O nome da demonstração, que é balanço patrimonial, o período a que ele se refere, né, ou a data em que ele foi levantado, no caso do balanço patrimonial, e os demais dados. Agora, para as contas do resultado, nós vamos ter uma outra demonstração, que se chama demonstração do resultado do exercício. Essa demonstração do resultado do exercício, ela vai demonstrar as contas de receita e despesa, e claro, né, o resultado do confronto dessas contas desses grupos de receita e despesa. O resultado do confronto vai ser o lucro ou prejuízo do exercício. E o que eu vou ter, então, nessa demonstração do resultado do exercício? Eu vou ter o cabeçalho, como assim no balanço da empresa, né, o balanço patrimonial, aliás. Eu vou ter o nome da empresa, né, digamos, Alfenas. Vou ter o nome da demonstração, que é a demonstração do resultado do exercício, e vou ter o período dessa demonstração. Então, aqui no caso do balanço patrimonial, é a data em que ele foi levantado. No caso da demonstração do resultado do exercício, como ela é referente a um período, eu vou ter, digamos, de 1º de janeiro a 31 de janeiro, ou de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, vai compreender todo o período das receitas e despesas. Aqui, então, tem um exemplo dessa demonstração do resultado do exercício. Então, faltou só o nome da empresa, né? Mas geralmente ele vai aqui em cima.
demonstração do resultado do exercício, e o período, então, é de outubro de X9, ou 1º de outubro a 31 de outubro de qualquer ano que termine em 9, certo? O que tem essa demonstração do resultado do exercício? Ela vai trazer o total das receitas, separadas por contas, né? Então, aqui eu tenho um grupo de receitas, as contas desse grupo de receitas, as despesas, as contas desse grupo de despesas e o resultado lá final, que no caso foi lucro líquido, mas poderia ter aparecer aqui prejuízo líquido, caso eu tivesse então mais despesas do que receitas. Então, total das receitas de serviços 10.250. Total das despesas, né? Então, vou somar cada despesa que a empresa teve, 6.250. Então, 10.250 menos os 6.250 vai dar um lucro de 4.000. Lucro porque o valor foi positivo. Se fosse prejuízo, daria negativo. Ok? Quais são as finalidades da demonstração do resultado do exercício? Bom, as mais importantes vão estar relacionadas a informar os acionistas e cotistas sobre os resultados das operações, servir de instrumento financeiro para os bancos apurarem a rentabilidade das empresas e atender aos financiamentos solicitados por elas. Então, os bancos eles precisam saber se a empresa está tendo lucros ou prejuízos, né? Assim como os acionistas, os investidores e também os próprios administradores, gerentes que vão medir a sua eficiência, né? E podendo então acompanhar a política de negócios da empresa. Ok?